Nós temos que entender também, companheiros, que o golpe, ele debilitou de uma maneira extraordinária o regime político. Em grande medida, o regime político se sustentava porque ele criava a ilusão da participação popular no regime. A vitória do PT, inclusive, ela deu alento a essa expectativa, digamos assim, de uma grande parcela da população. Mas na medida em que as pessoas olhem, né, e cheguem à conclusão de que daqui para frente é PMDB, PSDB no governo, o regime, a sustentação do regime vai ficar extremamente fraca. Não há também, embora a esquerda tenha a expectativa de que vai haver uma substituição do PT por um outro partido que vai ter a mesma popularidade do PT, isso é muito difícil de fazer. É bem difícil de fazer. Por quê? Primeiro porque os partidos de esquerda, eles todos estão comprometidos com o regime. Então, por que alguém, né, vai alentar aí uma expectativa em partidos que já estão profundamente comprometidos? Nós temos que entender que o PT, ele surgiu de uma luta contra a tentativa de estabelecer justamente o que eles querem estabelecer agora, que é um regime político que seria, sei lá, na época, né, seria o Partido da Ditadura, PFL, Partido Maluf e PMDB. O PT surgiu correndo por fora, saindo desse esquema dos políticos tradicionais. Os representantes do PT não eram parte da política na época. Eles surgiram praticamente que do nada, a esmagadora maioria deles. Agora não. O PT está aí. Né? O PT mantém um eleitorado de esquerda, mas não pode participar do regime político. Então, isso daí é um indício, um índice de uma profunda fraqueza do regime político como regime democrático. Né? Se for um regime de força, aí nós precisaríamos analisar outros aspectos. Mas para ser um regime representativo parlamentar, precisa ter alguma base popular. A base popular do regime, nos últimos 20 anos, 30 anos provavelmente, foi o PT. Por exemplo, um governo FHC não se sustentaria se o PT não fosse uma oposição dentro do regime. Isso daí tem que ser entendido. Num regime fraco como esse, a política da esquerda deveria ser no sentido de acabar com esse regime. É um regime que não representa ninguém. Né? Veja que eles estão aí mudando toda a estrutura econômica, social do país, com um presidente da República que a própria burguesia considera que tem 5% de aprovação, quer dizer, nada. Vocês vejam que daqui para frente a situação é muito complexa. Agora, essa complexidade tem que ser entendida como que eles vão aceitar que o PT volte ao governo porque eles não têm base popular? Não, isso é uma fantasia. Significa que eles vão ter que transformar o regime num regime mais ditatorial. E para acabar com essa manobra, para tentar impedir essa manobra, só a mobilização popular. É necessário reivindicar, exigir a derrubada dos golpistas, uma Assembleia Constituinte para reestruturar, refazer o regime, né, totalmente, e um programa que represente o cancelamento de todas essas reformas, etc. e tal, o atendimento das reivindicações essenciais das massas trabalhadoras. Agora, tudo isso só pode ser feito através da mobilização. E é onde nós temos que trabalhar. Nós temos que entender também o seguinte, para que as pessoas tenham uma ideia realista, né, das possibilidades políticas que existem no país. Porque muitas vezes você fala assim, precisa derrubar o regime, daí a pessoa olha e fala assim, mas como? Vai derrubar o PMDB, o PSDB, o Congresso, tudo isso daí é derrubável, é possível?
É viável, é realista falar em derrubar tudo isso daí? Veja só, quando a ditadura militar entrou em crise, né, a crise da ditadura começa em 1974, no final do governo Médici. Né? O sinal para o fim da ditadura, que iria demorar 10 anos ainda, é o colapso do chamado milagre brasileiro. Até então o Brasil tinha crescido cerca de 10%, o PIB brasileiro tinha crescido ao ano, e isso daí havia, até certo ponto, amortecido as profundas contradições sociais que existiam durante a ditadura. Quer dizer, as classes sociais conseguiram se ajeitar, estabelecer um acordo, porque o crescimento havia sido muito grande, a classe operária estava muito reprimida, essa coisa toda. Bom, a partir de 74, quem começa a se opor à ditadura é a própria burguesia. Os setores da burguesia começam a denunciar a ditadura. A ideia deles o que é? Fazer um acordo com a ditadura para estabelecer um regime de convivência diante da crise, sem nenhuma participação do povo. Então, naquela época, muita gente olharia e falaria assim, não, esse é o único caminho, porque o que você vai fazer? Vai derrubar os militares, o exército, o congresso, blá, 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 blá. Parecia uma coisa totalmente impossível, totalmente inviável. Só que acontece o seguinte, em 1977, os estudantes saem massivamente às ruas. O ano de 1977 é dominado pelo movimento estudantil. Em 1978, os operários do ABC entram em greve. Em 79, as greves se ampliam para vários outros setores além do ABC. E crescem até 1980. Né? Quer dizer, da crise política surgem novas forças sociais que vão intervir. E são essas forças que vão derrubar a ditadura e não os discursos da oposição realista. Que era na época o quê? O MDB. Parlamentares que ficavam lá fazendo esse circo num parlamento controlado pelos militares. Porque o brasileiro, o político burguês brasileiro, ele tem uma propensão assim extraordinária para o ridículo, né? Vocês imaginem como era ridículo que um cidadão ficasse num parlamento totalmente controlado pelos militares fazendo discurso, protestando e tal. Isso quando eles protestaram, né? Porque tinha época que também nem protestavam. Então, quer dizer, o destino do regime político não vai ser definido dentro do Congresso, através das regras colocadas pelos próprios golpistas, etc. e tal. Vai ser definido pela mobilização popular. Não tem mobilização popular hoje? Não tem. Mas o que nós temos é uma crise muito grande. E essa crise, ela indica no sentido da mobilização popular. E é isso que tem que ser trabalhado. A mobilização popular vai acontecer hoje? Não sei, ninguém tem bola de cristal, mas é uma tendência, é uma realidade potencial. Ela é potencial e ela é real ao mesmo tempo. Então nós temos que impulsionar isso daí porque é a única saída. Caso contrário, nós vamos viver num país que vai ser controlado, como os militares tentaram fazer no último período, controlar o tempo todo para manter os militares no poder. Quer dizer, um regime onde a participação da esquerda no regime seria como era do velho MDB sob a ditadura. Um circo, uma fachada, né? Uma palhaçada onde você fica lá fazendo discurso quando você não tem a menor condição de fazer nada dentro daquele congresso, etc. e tal. Esse é o problema. E a esquerda, né, brasileira, ela está vivendo um processo enorme de alienação política. Só vai voltar mesmo a adquirir um senso de realidade relativo se as massas se mobilizarem. Se as massas se mobilizam, aí eles vão falar, isso aí está certo, que as massas tem muita gente apoiando. No momento eles acham que ninguém apoia, porque eles são impressionistas.
Eles acham que a população toda já se conformou com o golpe, está feliz da vida aí, ou se não está feliz, chegou à conclusão de que é isso daí, é preciso aceitar essa situação. O que é um erro da parte deles, um erro muito grave.